Gordura abdominal, mesmo comendo bem, fazendo atividade física. Ai, Nutri, o que acontece? Não consigo definir o meu abdômen. Vem aqui que a gente vai bater uma conversa. Eu vou te dar 3 grandes possibilidades que demonstram por que isso pode estar acontecendo aí no seu organismo, mas também vou te dar 3 grandes soluções, sendo que a última é algo que você pode começar hoje e já começar a observar os resultados, porque modula o hormônio e o hormônio é maestro do nosso organismo. Olha, sem o conhecimento dessas 3 grandes causas para o excesso de gordura abdominal, você provavelmente vai continuar aí patinando sem resultados. Então vem comigo, assista esse vídeo até o final. E lembre-se, hein? Quero você aqui inscrito neste canal. Passou um unicórnio ali atrás agora, né? Primeiro deles, baixo condicionamento cardiorrespiratório. Seu VO2 é um caos. Gente, o oxigênio só entra no nosso organismo com um grande propósito: fazer produção de energia mediante a queima, a oxidação de gordura, também de carboidratos e por vezes de proteína. A gente precisa do oxigênio exclusivamente para fazer queima de gordura, né? E nós, principalmente dessas gorduritas aqui, né, que ficam acumuladas, essas localizadas, e os grandes estoques também, tá? Então, você precisa investir no seu condicionamento cardiorrespiratório, porque o seu corpo vai entender a necessidade de fabricar mais enzimas que são soldadinhos do nosso metabolismo, especializados em fazer o uso de gordura como fonte de energia. Além do que também o seu corpo vai entender a necessidade de transportar melhor oxigênio, causando aí um fenômeno chamado angiogênese, que é a formação de novos capilares sanguíneos por onde esse oxigênio vai chegar em maior demanda para os seus músculos, e isso vai fazer você ter um metabolismo primoroso. Então você precisa investir em atividades físicas que façam isso, né? Que melhorem seu condicionamento cardiorrespiratório, e de acordo com um trabalho científico, né, já é consenso na literatura científica que os treinamentos HIIT, esses treinamentos de alta intensidade, intervalados, são grandes e poderosas armas contra essas gorduras acumuladas, principalmente na região do abdômen. Converse com o seu professor, tá bom? Bom, segunda causa para esse excesso de gordura abdominal: predominância estrogênica. Tanto nos homens quanto nas mulheres, o excesso da produção, né, de estrogênio no nosso organismo, isso de forma crônica faz com que a gente acumule muita gordura, principalmente na região do abdômen, e os homens sofrem muito com isso, né? A testosterona, ela pode ser aromatizada, ela pode ser transformada em hormônio feminino, estrogênio. Todo homem produz um pouquinho de estrogênio, é importante, é um grande protetor cardíaco, um grande guardião da nossa massa óssea. O estrogênio é fundamental, só que em excesso e de forma constante, ele causa vários malefícios ao corpo humano e pode sim ser um grande gatilho para o acúmulo de gordura abdominal. Então, né, atividade física de musculação ajuda muito a regular os níveis hormonais, tá bom, gente? Alimentação anti-inflamatória. Então, você precisa cuidar da qualidade dos alimentos que você consome. Tente tirar esses alimentos de inflamação, que são os grandes desequilibradores, né, da nossa saúde hormonal. Tira açúcar branco, tira farinha refinada, tira o óleo de soja, canola, milho, nessas fontes desses óleos que são refinados, são péssimos para a nossa saúde hormonal. Cuidado com o excesso do consumo do leite. A gente sabe o quanto esse alimento hoje em dia vem mexido, né, hormonalmente. Tenta não ficar aquecendo marmitinhas, micro-ondas, fornos de plástico, porque o plástico pode liberar uma substância chamada fitalatos, que é um disruptor hormonal. Isso causa um problemaço, principalmente por excesso de estrogênio, tá? Cuide dessa saúde hormonal. E o terceiro, não menos importante, inclusive muito comum, gente, como é comum isso quando a gente faz uma análise completa ali dos exames hormonais dos pacientes: resistência à insulina. Quando o seu corpo deixou de reconhecer esse hormônio adequadamente,
E aí, pelo fato do nosso corpo não reconhecer ele muito bem, o nosso pâncreas tenta compensar produzindo um caminhão de insulina e jogando isso na corrente sanguínea. O fato é que o carboidrato ele não consegue sair do sangue sozinho, ele precisa, a glicose ela precisa da ação da insulina, principalmente para os principais órgãos metabolizadores da glicose, que são os nossos músculos e o nosso tecido gorduroso. Então, toda vez que a gente tem a resistência insulínica, o nosso pâncreas começa a produzir um caminhão de insulina, tentando forçar o nosso corpo a reconhecer, e esse monte de insulina circulante aumenta muito a produção dos triglicérides, né, que é a forma como o nosso organismo produz e armazena gordura aqui nos nossos pânceps, né, e aí isso gera com o tempo, se não tratado, lógico, né, uma obesidade principalmente visceral, que é aquelas gorduras entre os órgãos internos, e, né, a longo prazo pode gerar um diabetes também, tá? Lembre-se sempre assim, a insulina ela é importantíssima porque ela é a chavinha por onde que vai fazer a abertura das portinhas por onde o açúcar sai do sangue e entra dentro dos tecidos para gerar energia para o nosso organismo. Na resistência insulínica você tem déficit de produção de energia, então você engorda com muita facilidade, tá bom? Isso é muito importante. Aqui no canal eu vou deixar um vídeo completíssimo sobre resistência insulínica, como você identifica, como você trata, quais são os sinais clínicos e sintomas, coisas que você pode olhar no espelho e você perceber essa resistência insulínica em você. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Agora vamos às orientações práticas. Lógico, gente, resistência insulínica é um problema endócrino, precisa ser tratado, mas não adianta tratamento medicamentoso, tá? Porque o tratamento medicamentoso, ele vai tentar minimizar todo o problema, ele não vai te curar de forma alguma, o que vai te curar é o seu posicionamento, a sua mudança de estilo de vida. E alguns aditivos alimentares que você pode introduzir na sua alimentação do dia a dia, que vai fazer uma grande diferença metabólica na ação dessa insulina. Vou te dar aqui 3 orientações, gente, que é coisa assim, você precisa fazer no seu dia a dia. Tire os açúcares da sua alimentação e tire as farinhas refinadas, tá bom? Tudo que é refinado, nosso sistema digestivo faz uma digestão muito rápida e entra muito rapidamente esse açúcar para a corrente sanguínea, sabe? É como se você estivesse dando um pico de açúcar. Se você dá um pico de açúcar, seu corpo tem que dar um pico de insulina, lembra? A insulina abre a portinha para o açúcar sair do sangue. Só que quando você está resistente à insulina, você libera muito mais insulina do que deveria. E aí gera todo esse problema de gordura abdominal, tá bom? Então os alimentos verdadeiramente integrais, não tem necessidade de você fazer uma dieta low carb total, dieta cetogênica para regular isso, até porque é muito difícil manter isso ao longo do tempo. O que você precisa fazer? Colocar os alimentos de verdade na sua alimentação. Pode consumir mandioca, batata doce, inhame, arroz 7 grãos, arroz integral, feijão, arrozinho com feijão não engorda ninguém. O problema está nos excessos, tá bom? Sempre. Então, primeira orientação, tire o açúcar refinado. André, mas açúcar demerara, açúcar mascavo, esses açúcares eles têm um pouquinho mais de conteúdo mineral neles, mas eles fazem picos de insulina da mesma forma, tá bom? Então, assim, são um pouquinho mais saudáveis no quesito sais minerais, tá? Mas, porém, nessa questão da insulina, de favorecer o acúmulo de gordura abdominal, do triglicerídeo aumentar, o açúcar mascavo e o demerara faz a mesma ação do açúcar refinado. Então, tome cuidado com isso, tá bom? A segunda grande orientação, consuma todos os dias, gente, invariavelmente, uma xícara de chá, pode ser na casa de 300 ml, de suco de maçã, tá bom? Com canela. E coloque a máxima quantidade de canela que você conseguir. A canela é a nossa grande guardião da ação da insulina. Ela precisa estar na sua alimentação diariamente. Pode distribuir nessa uma colher de sopa, uma colher de sobremesa ao longo das suas refeições no seu dia a dia. Mas tome esse chazinho de canela com maçã que vai ser fantástico. Uma outra grande orientação, e a gente já tem estudos científicos assim com grau de evidência A, que significa um grau de evidência ótimo. Vinagre de maçã cru, não pode ser pasteurizado, tá? Essa informação lá no rótulo desse produto. Então, vinagre de maçã cru, né? Orgânico, todos os dias uma colher de sopa no almoço, uma colher de sopa no jantar.
não precisa tomar como se fosse um xarope não, tá bom? Você pode consumir isso no temperinho de uma salada, você pode distribuir isso num copo de suco. Parece estranho, mas o vinagre de maçã, ele funciona muito como uma substância que vai dar um pouquinho de gasificação ao seu suco, então você vai entender que está consumindo ali uma bebida gasificada, mas na verdade é o vinagre de maçã, tá bom? Então, gente, olha, se cuida. Esse canal é para essa galerinha que gosta de se cuidar, de se nutrir, de estar bem, de ter um olhar muito criterioso com aquilo que vai estar sendo consumido e como isso vai impactar na sua saúde, tá bom? Beijos!